Amém. Boa noite. Paz a todos. Nós vamos começar mais um momento juntos aí, orando a Deus e compartilhando da palavra do Senhor nesta noite, né? Temos mais um momento junto, enquanto nós não temos a oportunidade, né, de estarmos no templo, né, num salão, né, onde nós nos reunimos, né, o espaço onde nós conseguimos estar juntos, né, adorando e exaltando a Deus. Mas nós temos a oportunidade de, mesmo à distância aí, compartilharmos da palavra de Deus, né, meditarmos aí nas Escrituras e em tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Tenho certeza que Deus tem mais uma palavra nessa noite a trazer às nossas vidas, né, para que nós venhamos ser ministrados aí pelas Escrituras e com certeza sermos aperfeiçoados e moldados pelo poder que há na palavra de Deus. Nós sabemos que nós somos limpos, né, pela palavra, nós somos moldados pelas Escrituras. Nós sabemos o quanto nós necessitamos das Escrituras e para que por meio dela nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, né? Então eu quero orar neste momento, né? Quero convidar cada um que está aí já online, juntamente com a sua família, né? A sua casa. Nós estamos orando pelas famílias, assim como nos cultos lá na igreja, né? A Claudete estava fazendo esta oração em todos os cultos, né? Pelas famílias, entregando cada família nas mãos de Deus para que haja salvação, né? A nossa oração em relação às famílias, né, é principalmente pela salvação, para que aqueles que não estão no Evangelho sejam alcançados, que Deus derrame graça e bondade sobre cada vida, e assim teu Espírito possa tocar no mais profundo, né, de cada ser, e haja assim salvação, transformação e mudança de vida, né? Então quero convidar você aí na sua casa, né, a orar com a sua família, né, a Júlia aí com a sua família, né, e todos que já estão aí. Gilvan, Deus te abençoe abundantemente aí, sua esposa, as crianças, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, né, seu trabalho, seus negócios, em todas as coisas, que Deus ele possa ser abundante, né, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Então, onde você estiver aí, feche seus olhos, vamos orar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus eterno, te exaltar, te engrandecer, glorificar o teu santo e bendito nome, ó Pai eterno. Tu és um Deus digno de ser adorado, exaltado, digno de ser engrandecido. Não há um outro Deus, não há um outro Senhor, não há ninguém que se compare a ti, que venha a ser como tu és o Deus criador de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra, que nos formou, que nos gerou para uma vida na tua presença, ó Pai. Eu quero te agradecer por esta oportunidade que nós temos, mesmo estando longe, mas nós estamos unidos na mesma fé, ó Deus amado, clamando a ti, adorando o Senhor, ansiosos, ó Deus eterno, por mais uma palavra do Senhor aos nossos corações, ó Deus. Eu me coloco diante de ti neste momento, ó Pai, reconhecendo, ó Deus eterno, que não sou nada sem a tua presença, sou completamente dependente de ti, carente da tua graça, da tua bondade.
das tuas muitas misericórdias, ó Pai. Que o Senhor possa fluir em glória, que o Senhor possa se manifestar poderosamente aos nossos corações, trazendo paz. Ó Deus amado, que a tua paz, ela possa ser ministrada aos nossos corações, ó Deus eterno e santo, essa paz que o mundo não tem, ó Deus amado, mas vem do Senhor, as nossas vidas, aonde o Senhor nos faz descansar, mesmo em meio à tribulação, ó Deus amado, as perseguições, ou seja, qualquer coisa que vier sobre essa terra, ó Deus amado, nós sabemos que encontramos auxílio e descanso no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós, ó Deus eterno, depositamos todas as nossas convicções no Senhor, que é o Deus das nossas vidas, ó Pai. Como corpo, como igreja, nós queremos engrandecer o Teu nome, prestar o nosso louvor e o nosso culto a Ti, ó Deus eterno e santo, pois Tu és o único digno de ser exaltado, e nós como igreja queremos exaltar e glorificar o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Eu já quero clamar desde já por cada família, ó Deus amado, que está juntamente conosco nesta transmissão, ó Deus eterno, que todos aqueles que nos assistem na sua casa, entre família, que o Senhor esteja abençoando, tocando, restaurando, transformando, avivando, ó Deus eterno e santo, movendo poderosamente sobre cada família. Ó Deus amado, se há alguma necessidade, se há alguma ocasião, ó Deus amado, contrária ao Teu querer, à Tua vontade, que o Senhor possa fluir poderosamente, ó Deus eterno e santo, manifestando a Tua glória abundante, Senhor eterno, que o Senhor venha salvar famílias, ó Deus amado, que o Senhor entre com a Tua palavra e com o Teu Espírito, ó Deus amado, nas famílias que estão sendo apresentadas, ó Deus amado, por meio dessa transmissão, e que o Senhor possa, ó Deus amado, tocar os corações, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que assim, ó Deus amado, o Senhor esteja, ó Deus amado, congregando ao Teu povo novas vidas, ó Deus eterno, e que assim haja salvação, ó Deus eterno, para que o Teu nome venha a ser a cada dia glorificado e exaltado por vidas alcançadas, salvas, libertas e restauradas pelo poder do Evangelho. Ó Deus amado, assim nós acreditamos, nós cremos e colocamos tudo diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória, Deus. Amém. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus, o nosso Senhor, Deus de toda glória, Deus de todo poder, um Deus bendito, tremendo, e que nós confiamos plenamente nele e colocamos todas as coisas no nosso Deus e no nosso Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 7. Aleluia. Livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Lucas 7, versículo 31. Que Deus possa tocar aí profundamente na sua vida, na sua família. Vamos continuar orando pelas nossas casas para que o Senhor manifeste a sua graça, né? Deus abençoe aqueles que estão entrando aí no decorrer da transmissão. Bruna e sua casa, Deus abençoe. Jomar, Deus te abençoe, meu amigo. Nos conhecemos lá na Roganas. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família abundantemente aí. Que haja paz de Deus neste momento de crise, nesse momento tão conturbado em que nós estamos passando, mas que a paz de Deus esteja também sobre a sua casa. Amém? Lucas 7, versículo 31 em diante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, aí na sua casa. Amém? O texto diz assim: E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes?
né? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes, né? Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Mantenha aí o texto aberto dentro desse Lucas, né, capítulo 7. O livro de Lucas, o capítulo 7 é bem interessante para nós entendermos o porquê que Jesus ele fez esta comparação, né? O versículo 31, ele diz assim, o próprio Jesus, né, são palavras do próprio Cristo aqui dentro desse texto em que nós estamos meditando nessa noite. E Jesus ele faz uma pergunta para aqueles que estão o ouvindo, né, naquela ocasião. Ele fala assim: com quem, pois, compararei esta geração? A quem são semelhantes? Então Jesus ele faz uma pergunta, né, para os seus discípulos: quem está ao meu redor? Essas pessoas que estão me seguindo, esses que estão me acompanhando, eu posso comparar com o quê? Ou com quem? Ele olhando para a sua geração, as pessoas que estão ali acompanhando o ministério de Jesus, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos, né? Quem eu posso comparar a esta geração? Eu quero já adiantar aos irmãos que nós vamos encontrar inúmeras, enormes semelhanças entre a geração de Jesus, né? A geração do primeiro século, as pessoas que seguiam Jesus ali enquanto ele esteve aqui na terra, e a nossa geração, né? As pessoas que fazem parte da nossa geração, contemporâneos a nós, a nossa época, os nossos dias. Se nós formos pegar a nossa geração, os nossos dias, tudo que está acontecendo, o perfil da sociedade, e nós vamos comparar, principalmente no contexto espiritual, com aqueles que viveram na época do Senhor Jesus, nós vamos perceber que há muitas semelhanças. Então, o que Jesus ele disse à sua geração, as comparações que Jesus faz em relação à geração dele, né, as pessoas que estavam com ele e ao seu redor, nós também vamos conseguir, sem sombra de dúvida, comparar com a nossa geração. Nós vamos conseguir aplicar perfeitamente esse texto de Jesus que ele estava se referindo ao seu povo, e nós vamos conseguir também aplicar à nossa geração. Se nós formos olhar o começo, né, do Lucas 7, embora não seja o exato momento aqui, mas Jesus ele está no meio, né? Está vivenciando aqui dois milagres tremendos, né? Dois milagres abundantes. O primeiro é a cura, né, do servo do centurião. Este milagre ele chama muita atenção porque Jesus ele cura um homem não estando perto dele. Jesus ele ouve falar de alguém que estava enfermo, né, que é o servo do centurião. E Jesus ele decide ir lá. Enquanto Jesus estava a caminho, o centurião ele manda pessoas ir atrás de Jesus e fala assim: você não precisa vir à minha casa, eu nem sou digno de te receber na minha casa, mas como eu entendo alguma coisa a respeito de autoridade, eu sei que como você tem toda a autoridade, se você disser aonde você estiver apenas uma palavra, o meu criado ele vai sarar. Então Jesus ele vê essa fé, ele entende, né, a fé daquele homem, e ele cura, ele transmite uma palavra à distância, né, não estando perto daquele homem, e aquele homem ele é curado. Quando Jesus ele está caminhando, acontece algum tempo depois, né, o segundo milagre. No versículo 11,
o texto diz assim: aconteceu pouco depois. Nós não sabemos exatamente esse pouco depois, mas Jesus ele se depara com outra situação, um velório, né? Um cortejo fúnebre aqui, e as pessoas estão transportando, né, um defunto aqui a partir do versículo 11, né? Filho de uma mulher que tudo dá a entender viúva, e que a única coisa que ela tinha era esse filho que agora estava morto. E quando Jesus ele está andando e ele encontra, né, com esta mulher, ele para o cortejo, ele para a carreata rumo a este cemitério, toca no esquife, ministra uma palavra e o filho daquela mulher ressuscita. Então Jesus ele faz 2 milagres anteriores ao texto que nós lemos aqui, 2 milagres absurdos, né? Primeiramente, à distância, né? Então Jesus ele não tinha os meios, né, de comunicação como nós temos agora aqui, né? Por exemplo, eu estou aqui em uma casa, você está aí na sua casa, nós não estamos perto, mas estamos nos entendendo, estamos nos comunicando, né? Estou falando, você está ouvindo e você está fazendo aqui os seus comentários, né? Então há um diálogo, mesmo à distância. Só que na ocasião de Jesus não havia nada disso, né? Não havia celular, não havia redes sociais, não havia nada do tipo. Só que quando Jesus identifica a fé daquele homem, ele ministra uma palavra e aquele servo ele é curado, né? Mesmo estando longe. Depois Jesus ele para um velório e ele ressuscita um morto. Então, tudo isso, esses 2 milagres e fora os outros que já havia acontecido, o versículo 17, né, do Lucas 7 fala que correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, em toda a região ao redor de Jesus, aonde ele morava, Jesus já era conhecido, Jesus ele já era famoso, porque Jesus já estava fazendo grandes milagres, Jesus já estava fazendo grandes manifestações, Jesus já estava curando pessoas de diversas formas, estava manifestando poder glorioso, e isso fazia com que o nome de Jesus estava sendo extremamente divulgado, conhecido, né? Em todos os lugares as pessoas já estavam ouvindo falar de um homem que veio a essa terra, estava curando pessoas, estava expulsando demônios, estava ressuscitando os mortos, estava fazendo coisas absurdas, coisas que só Deus poderia fazer. Então os sinais que Jesus estava manifestando, como o filho da viúva aqui de Naim, como o servo do centurião, são coisas que o homem não poderia fazer, a medicina não poderia alcançar, ninguém, por mais inteligente ou por qualquer meio possível, não alcançaria o resultado que Jesus alcançou, simplesmente tocando no morto ou dizendo uma palavra à distância para que essa pessoa, esse servo, pudesse ser curado. A fama de Jesus explodiu, Jesus ficou completamente conhecido, né? Só que enquanto a fama de Jesus estava sendo divulgada aonde ele estava, os discípulos de João, né, que está aqui a partir do versículo 18, os discípulos de João vê tudo que está acontecendo, eles correm para João, que estava preso, né, João Batista. Ele já estava preso, e as pessoas os discípulos dele começam a anunciar a João as coisas que estão acontecendo. João não estava vendo nada disso. João batizou Jesus, viu o Espírito descer sobre ele, só que ele não estava vendo nenhum desses milagres, né? Ele não estava presenciando nada do que estava acontecendo do lado de fora da prisão. Os discípulos dele se aproximam ali da onde João estava preso e começam a anunciar. Muitas coisas estão acontecendo por meio de Jesus. Muitos milagres estão acontecendo. E aí João
isso causa um estranhamento para muita gente. João, ele pega esses mesmos discípulos e fala para eles irem atrás de Jesus e perguntar: você é mesmo o Cristo ou nós temos que esperar algum outro, né? Quando esses discípulos eles retornam e perguntam isso para Jesus, João está perguntando se você é o Cristo ou nós temos que esperar outro. Jesus, ele não censura João, né? O que me chama a atenção é que Jesus em nenhum momento ele critica ou censura a pergunta de João. Pelo contrário, ele faz um grande testemunho a respeito de João Batista, um grande homem, um grande profeta. Anterior a ele ninguém havia nascido igual como o próprio Jesus. Ele fala. Só que o ponto importante aqui para nós entrarmos no texto que nós lemos é o versículo 30, porque ele diz assim: mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, né, contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele, por João Batista. João, ele aparece no cenário depois de um período de aproximadamente 400 anos sem aparecer um profeta dizendo assim diz o Senhor, né? Como havia no Antigo Testamento, grandes profetas se levantaram e trazendo palavra de Deus, palavra de juízo, palavra de salvação, palavra de restauração da nação de Israel. Depois do último profeta do Antigo Testamento, Deus ele fica por volta de 400 anos sem levantar ninguém, sabe, com uma palavra direta de Deus, e de repente aparece o próprio João aqui trazendo uma palavra. E a palavra de João era uma palavra de arrependimento, uma palavra de confronto, uma palavra dura para a sua geração, e é este João que Jesus está relatando aqui no texto. Só que quando João ele está ministrando a palavra de Jesus, chamando o povo para se arrepender, chamando o povo carinhosamente aí de raça de víboras, né, e anunciando o juízo que estava por vir, o versículo 30 fala que os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, né? Que conselho é esse? As palavras de João Batista. Então tudo que João estava falando, né, a nível das suas mensagens, né, raça de víboras, né, por que vocês estão fugindo da ira de Deus? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês estão baseados a sua fé na tradição judaica, mas Deus pode suscitar uma geração Abraão até das pedras. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada. A mensagem de João era essa, era uma mensagem extremamente, podemos dizer, agressiva, para os fariseus e doutores da lei, e eles rejeitaram. Mas a mensagem de João, como o versículo fala, é o conselho de Deus para aquela geração. Qual era o conselho de Deus? O que João Batista estava dizendo. E o que João estava dizendo? Arrependei-vos, porque vai vir juízo. Precisa haver arrependimento nesta geração. E não foi, João ele não pregou outra coisa a não ser isso. E aí quando Jesus ele fala da rejeição dos doutores da lei, dos fariseus, a respeito do conselho de Deus vinda até eles por meio de João, aí ele entra no texto que nós lemos, que é o versículo 31 do Lucas 7. Então, depois de todo esse desenvolvimento, Jesus cura um homem à distância, Jesus ressuscita ainda ali no caixão, e toda esta situação acontecendo ali, Jesus ele olha, vê que aqueles homens, mesmo com todos esses sinais, mesmo com toda essa situação, não estavam acreditando, não queriam receber o batismo de João, não queriam receber a palavra de Deus. E aí Jesus ele olha para aqueles homens, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, sabendo que a salvação vinha por meio dele, sabendo que tudo que ele estava fazendo, não havia outro meio de acontecer aquilo senão por meio de Deus, e pela mão do Senhor. E mesmo assim eles estavam rejeitando tudo que João e tudo que o próprio Jesus estava ministrando, o que estava dizendo. E aí no meio de toda
esta observação de Jesus, ele fala assim: a quem, pois, compararei esta geração? Aqueles que estavam ao seu redor. E aí ele fala assim: a quem são semelhantes? E aí ele faz esta ilustração. São semelhantes aos meninos, né, que assentado nas praças clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Eu ia falar louvores, né? Lamentações. Tocamos flauta e vocês não dançam. Cantamos lamentações e vocês não choram. Para nós entendermos esse texto aqui com um pouco mais de clareza, para nós algo meio estranho, mas era muito claro isso na época de Jesus, porque as duas comparações que Jesus ele faz aqui eram relacionados a brincadeiras que aconteciam na época de Jesus, né? Na nossa época, as nossas brincadeiras são bem conhecidas, né? Empinar pipa, jogar bola, seja lá o que for, que nós conhecemos como as nossas brincadeiras. Mas na época de Jesus havia duas brincadeiras interessantes, que as crianças costumavam a brincar nas praças, como o próprio Jesus ele disse aqui. A primeira dessas brincadeiras aqui era a brincadeira de casamento, né? Então as crianças se reuniam nas praças, havia o noivo, havia a noiva, havia uma terceira criança que tocava a flauta e o resto das crianças tinha que vir dançando, seguindo aquela festa de casamento. Então isso era muito normal, era uma brincadeira de criança na época de Jesus que acontecia nas praças. Então tinha o noivo, tinha a noiva, tinha o flautista lá, uma criança que tocava a flauta e o resto das crianças vinham dançando, né? Porque estavam ouvindo o som da flauta. Quando a flauta começava a ser tocada, as crianças olhavam para o noivo, olhavam para a noiva, né, ali na ocasião da brincadeira, e o restante das crianças tinham que vir dançando, né, tinham que vir se alegrando com a brincadeira. Só que Jesus fala: nós estamos tocando flauta, mas vocês não estão dançando. Aí ele faz a segunda comparação: cantamos lamentações, mas vocês não estão chorando. A segunda brincadeira, que era muito comum nas praças aqui na época de Jesus, principalmente pelas crianças, já era, a primeira era o casamento, a segunda era justamente um velório, né? As crianças gostavam de brincar de enterrar morto, né? Então na brincadeira das crianças tinha o morto, tinha aquele que chorava, né? Que cantava a lamentação, que era o cântico triste, né? De memória do morto, e o resto das crianças tinham que vir chorando. Então eram duas brincadeiras extremamente interessantes. A primeira, um casamento, aonde ao som da flauta as crianças que ouviam aquele barulho tinham que começar a dançar, porque estavam no meio de um casamento, mas eles não estavam dançando. E o segundo era o velório, que ouvindo o cântico de lamentação, as crianças tinham que chorar, mas elas também não estavam chorando. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Havia o clamor, ou havia o cântico da flauta anunciando que haveria festa, mas ninguém estava se alegrando na praça. Por outro lado, havia um lamento por causa de alguém que morreu, mas também ninguém estava chorando. O que Jesus estava dizendo aqui? E é claro que todo o contexto está no versículo 30, que é os fariseus e os doutores da lei. Por que Jesus usa essas pessoas? Porque eles eram conhecedores da lei. Não tem como fugir deste contexto. Eles conheciam a lei. E com certeza muito mais do que nós, relacionado ao Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, tudo aquilo que estava anunciando a nível de Cristo, de salvação ou de juízo de Deus, todas essas coisas eram do conhecimento deles. E mesmo sabendo, não havia neles nenhum tipo de sentimento, nem de alegria e nem de tristezas. Eles continuavam tranquilamente vivendo a sua própria vida, mergulhado nos seus próprios pecados, não se importando, podemos dizer de forma figurada aqui, nem com a alegria e nem com a tristeza do Evangelho. Então,
o que Jesus ele está dizendo aqui, é claro que se reflete também nos nossos dias. Claro, esse texto ele se aplica muito bem à nossa realidade. O que me chama a atenção dentro desse texto, dentro de tudo que Jesus está usando nesta comparação, é claro, é a própria comparação. Porque ele faz, primeiramente, a comparação de uma festa de casamento, né? Tocamos flauta, mas vocês não estão dançando. A brincadeira aqui que Jesus está falando, que acontecia na praça, era um casamento. E nós, na nossa geração, e assim nas anteriores também, mas vamos nos ater ao nosso tempo, à nossa época, nós também estamos tocando a flauta nos nossos dias, e a flauta ela está anunciando um casamento que breve ele vai ser consumado, né? Que é o encontro do noivo com a noiva, é o encontro de Cristo com a igreja, é o momento do arrebatamento da igreja, quando Cristo vai voltar a esta terra buscar um povo que o espera, né? Esta é o casamento que nós estamos vendo e tocando a flauta. O que deveria acontecer? Uma alegria aos nossos corações, representado pela dança do versículo 32, porque nós sabemos que Cristo vai voltar para buscar um povo que espera. Cristo, não há dúvida nenhuma, em nenhum ponto da Escritura que nos coloque em questão se Cristo um dia vai voltar ou não. Nós já falamos isso algumas semanas atrás. Tudo o que acontece, a nível de sinais, né? Por exemplo, quando nós pegamos Mateus capítulo 24, né? Que é um texto escatológico que fala de tudo o que iria acontecer desde a ascensão de Jesus até o seu retorno, ou seja, da primeira vinda de Cristo, que foi aquela que ele veio a essa terra e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e voltou aos céus, até a sua segunda vinda, que é a que nós estamos aguardando. Todo este período, Jesus ele vem relatando, ele relatou, né, com tanta precisão, com tanta clareza, no Mateus capítulo 24, no Marcos 13, né, no Lucas 16 e tantos outros textos, onde Jesus ele mostra tudo que haveria de acontecer. E o grande fato é que tudo que Jesus ele falou de acontecimento, de coisas que aconteceriam, até a nossa época, até os nossos dias, não falhou nada, né? Cristo ele não errou, ele não falhou em nenhuma das suas previsões, né? Porque ele é conhecedor de todas as coisas, né? Então tudo que Jesus previu até aqui aconteceu. Isso nos dá a garantia, né? Isso nos dá a certeza de que tudo que vai acontecer daqui para frente também é verdade. Se tudo que Jesus ele prometeu, garantiu que aconteceria da sua morte na cruz, né, do seu período aqui na terra, até os dias que nós estamos vivendo hoje, ou seja, cerca de 2000 anos, tudo aconteceu, não falhou nada. Onde Cristo ele relata o período chamado de princípio das dores, ele não falhou em nenhuma das suas previsões, das suas profecias, das suas declarações. Tudo aconteceu. Isso nos serve, né? Isso serve para nós como garantia de que tudo que está relatado, que vai acontecer daqui para frente, também é uma verdade. Se Cristo ele não falhou em 2000 anos de história, ele também não vai falhar do que está por vir na consumação dos séculos. Essa é a nossa garantia, né? Essa é a nossa certeza, biblicamente, né? Baseado nas Escrituras. Jesus ele não falhou em nada, e isso nos serve de consolo e de fé, para que tudo o que mais está relatado nas Escrituras daqui para frente também vai acontecer. Mas a grande questão dentro da comparação de Jesus é que quando nós falamos da vinda de Cristo como um noivo para buscar sua noiva, isso não causa mais tanta alegria como acontecia nas crianças na praça quando elas celebravam, em forma de brincadeira, um casamento.
E as crianças olhavam na praça, via o noivo, via a noiva, via uma terceira criança tocando a flauta, e o restante das crianças começavam a dançar, porque elas sabiam dentro daquela brincadeira que o casamento estava acontecendo, ou que estava para acontecer. Quando nós ouvimos hoje palavras que falam da vinda de Cristo, que Cristo ele vai voltar nessa terra mais uma vez para buscar o seu povo, para estar com ele eternamente, simbolizado por este casamento entre Cristo e a igreja, o povo que o espera, isso já não causa tanta alegria como deveria aos nossos corações. Eu volto a dizer que a alegria do crente, a alegria daqueles que têm fé em Cristo, a principal delas é isso, né? Independente do que esteja acontecendo na nossa geração, independente do que esteja acontecendo na terra, independente do que possa acontecer futuramente, né? Hoje eu estava respondendo as mensagens de um amigo meu, e ele perguntando tudo o que está acontecendo, né, com a terra, tantos sinais, né, tantas coisas acontecendo, e eu disse para ele, falei, irmão, para aqueles que acreditam nas Escrituras, para aqueles que têm a palavra de Deus como regra de fé e de conduta, para nós isso não é nenhum espanto, né? Nós não precisamos e não devemos nos espantar com as coisas que estão acontecendo, porque coisas ainda piores acontecerão, né? Biblicamente falando, nós ainda não vivemos tudo o que está para acontecer, tudo o que está relatado, né? A nível de sinais para a vinda de Cristo. Então, muitas coisas ainda acontecerão, e tudo o que está ainda para acontecer para a igreja não deve ser, não pode ser nenhum espanto, né? Por pior que seja, porque todas elas já estão relatadas nas Escrituras. Mas tudo isso é como se nós, olhando esse texto aqui, como se fosse o tocar da flauta. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo no nosso dia, nos nossos dias, todos esses acontecimentos, é como se fosse o tocar da flauta, anunciando que o casamento está próximo, né? Esse momento da vinda de Cristo e o encontro da igreja com ele nos ares está próximo. É claro que nós não sabemos exatamente quando isso se dará, até porque, como eu já disse, ainda alguns acontecimentos precisam vir para que isso de fato aconteça, mas isso é uma grande verdade, né? Cristo ele vai vir para buscar sua noiva, Cristo ele vai voltar para buscar sua igreja. E nós, como povo, ouvindo esta flauta, ouvindo esta música, ouvindo este som, que é o som do casamento, que anuncia a vinda do noivo, que anuncia o encontro do noivo com a noiva, isso tem que causar em nós alegria, como se fosse uma alegria a ponto de nós falarmos, vamos começar a dançar e festejar, porque o casamento está para acontecer. Então essa é a primeira questão, né, dentro desse texto. Só que ele usa uma segunda comparação, né? Ele fala, cantamos lamentações e não chorastes. E este ponto, ele é também extremamente interessante e importante, né? Dentro de tudo que nós estamos falando aqui dentro desse texto, porque se a primeira comparação que Jesus ele faz da sua geração é o fato de o anúncio do casamento não gera mais alegria e nem danças, né? O povo não festeja mais com a notícia do casamento, trazendo para os nossos dias, né? Quando nós falamos para alguém, eu não sei se você já teve essa oportunidade, né? De chegar para um amigo e falar assim que Jesus vai voltar e na ocasião da sua vinda ele vai buscar um povo que o espera. E você fala isso e você observa que a pessoa, mesmo depois de ouvir isso e de entender isso, não espera Cristo, né? É como, dentro desse texto, é como aquele que, ouvindo o som da flauta, não está dançando. Só que ele faz a segunda comparação, né? Nós cantamos lamentações, né? E vocês não estão chorando, né? Na observação de Jesus,
as festas das crianças, brincadeira das crianças, havia o morto ali na praça, uma criança estava cantando a lamentação, só que o restante das crianças não estavam chorando. Como que nós aplicamos isso no nosso dia? Da mesma forma em questão à pregação do Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho de Cristo, né, eu sempre faço questão de relatar isso na igreja, né? Quem faz parte lá da nossa pequena e humilde igreja já está cansado de ouvir isso, né? O Evangelho, ele tem que ser pregado totalmente, né? Não tem como eu selecionar aquilo que eu quero pregar ou trazer uma palavra que esteja alinhada com a tua vontade, com o teu querer. Eu não sei quem está me ouvindo neste momento, eu não sei a sua necessidade, eu não sei os seus interesses, eu não sei o que você planeja para o futuro, eu não sei quais são as suas ambições, e eu nem preciso, na verdade, saber de nada disso, para que eu possa pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele tem que ser pregado completamente, totalmente. E o que é o Evangelho? Ele se resume basicamente na perca que o homem teve em relação à sua comunhão com Deus por causa do... Então o pecado no mundo separou o homem de Deus. Cristo veio a essa terra para resolver este problema de separação, né? Por isso que ele se identifica, o próprio Jesus, ele se identifica como o caminho, ele se identifica como a porta, sabe? Ele se identifica como o bom pastor, ele se identifica de diversas formas, mostrando o que ele é, de fato, o retorno ao Pai, o retorno a Deus, o acesso novamente ao Senhor que estava quebrado, que estava bloqueado por causa do pecado. Jesus ele veio para resolver isso, e todos aqueles que derem crédito à mensagem da cruz, à mensagem de salvação, à obra redentora de Jesus, tem a sua salvação garantida. Porém, o Evangelho não é só isso, A grande questão é essa, Eu não posso pregar e ensinar para vocês só o amor de Deus. Deus ele é bom, Deus ele quer salvar, A própria palavra fala que Deus ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se, E essa é a minha confissão de fé. Eu acredito, de verdade que Deus ele quer salvar toda a humanidade. Pelo fato de Deus querer salvar toda a humanidade, ele de fato vai salvar toda a humanidade? Não, acredito eu pelas escrituras que não, embora a vontade essencial de Deus seja que toda a humanidade o caminho estabelecido, ele deixou a rota marcada, que é a cruz de Cristo, que é a mensagem da salvação. Então aqueles que aceitarem, derem crédito, guardarem no seu coração esta mensagem, que Cristo ele veio a este mundo, morrer no meu lugar, e assim trazer salvação à minha vida, eu de fato alcanço essa salvação. E aí eu entro dentro do som desta flauta, e me alegro com essas danças, que é o contexto aqui da comparação de Jesus, e aguardo a conclusão deste casamento, representado por esta brincadeira dessas crianças da época de Jesus. Só que a lamentação, o canto de lamentação que Jesus está falando aqui no versículo 32 de Lucas 7, ele está falando o outro lado do Evangelho. O Evangelho da ira de Deus, da condenação eterna, para aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor. Então há também o cântico de lamentação, que também é anunciado nos nossos dias. Porque da mesma forma que aqueles que esperam Jesus têm a sua salvação garantida, têm a sua vida com Deus garantida, a Bíblia ela nos mostra que nem todos vão participar deste evento, E quem não vai participar deste evento, quando nós vamos para Mateus capítulo 24, e o versículo 30, que é o que mais me chama a atenção de todo o período da escatologia, que o próprio Jesus ele fala,
Ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o casamento da primeira brincadeira das crianças, né? O casamento onde a flauta era tocada e as crianças tinham que dançar. Este é o evento, né? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo às nuvens do céu com poder e grande glória. Qual que é a palavra que mais me chama a atenção aqui no Mateus 24:30? As nações verão e se lamentarão. Dentro do texto que nós lemos aqui de Lucas 7:32, cantamos lamentações e vocês não estão chorando. Então isso casa perfeitamente, né? O que Jesus está falando com a lamentação daqueles que na ocasião da vinda do Senhor Jesus vai ver, né, a vinda de Cristo. Eu tenho a certeza pelas Escrituras aqui, a convicção que ela vai ser visível. Cristo ele vai vir com glória, com poder, com majestade, e ele vai dar ordem aos seus anjos que vai recolher o seu povo em todos os cantos dessa terra, e quem não participar deste evento que é o casamento vai participar da segunda comparação que Jesus fez aqui, cantando lamentações, né? Só que na ocasião da vinda do Senhor eles verão e se lamentarão. Isso é muito sério, porque se não houver o lamento hoje, né, por causa dos pecados, se não houver o quebrantamento hoje, o choro hoje, né, o gemido hoje, né, por causa dos pecados, um dia isso vai acontecer de forma inevitável, né? Você queira ou não, você pode até não dar crédito para o que eu estou falando, você pode até não acreditar em nada do que eu estou dizendo, mas vai haver um dia em que todos aqueles que não participarem do encontro com Cristo nos ares, né? Todos aqueles que não participarem do arrebatamento, do casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, vai ver e vai se lamentar. Ou seja, dentro do que Jesus estava dizendo aos seus discípulos aqui, é muito melhor nós nos lamentarmos, chorarmos agora por causa dos nossos pecados, né? Por causa das nossas culpas, e colocar tudo isso diante de Deus como lamento, né? Confessando ao Senhor as nossas culpas, as nossas misérias, as nossas mazelas, toda a nossa rebeldia contra a palavra, toda a nossa insubmissão em relação às Escrituras, todo o desprezo que nós temos em relação à vontade de Deus, colocar tudo isso diante do Senhor agora como lamento, como choro, para que isso não aconteça na ocasião da vinda do Senhor, para que isso não aconteça quando Cristo retornará brevemente para buscar aqueles que o esperam. Então Jesus ele olhou para a sua geração e ele estava dizendo assim: se eu prego salvação, se eu estou anunciando que era a posição de Jesus, né? Ele pega o que ele pregava com o que João pregava. Jesus ele pregava condenação, é claro que sim, mas Jesus ele tinha uma abordagem diferente de João. João era mais bruto, mais rústico, né? Mais seco. João não tinha... sabe, ele não alisava ninguém, né? E João falava assim, se você não se arrepender, vai vir ira, vai vir juízo, vai vir condenação, o machado vai cortar a árvore, vai jogar no fogo e acabou. A mensagem de João era isso. Só que Jesus ele pregava a salvação também. Jesus ele pregou o juízo. Jesus ele falou mais do inferno do que do céu. Isso é uma grande verdade. Só que Jesus ele mesmo falou: eu vim para salvar. Então o foco de Jesus era trazer a salvação àqueles que estavam ouvindo. Então havia duas abordagens em relação ao evangelho: a ira que estava por vir e a salvação que estava sendo manifesta por meio de Cristo. Tanto que ele falou assim: o reino chegou a vós, a salvação chegou, a nova aliança está sendo estabelecida. Então Jesus ele apresenta este caminho, e só que Jesus está falando: eu prego salvação e isso não traz mais alegria para ninguém. João ele veio trazendo uma mensagem de condenação e isso também não trouxe tristeza para ninguém. Ou seja, se você falar do inferno, ninguém se entristece, e se você falar do céu, ninguém também se alegra.
Esse era o ambiente que Jesus estava observando. Isso é claro que também se aplica nos nossos dias. Você chega para alguém pelo princípio das Escrituras, observando a palavra de Deus, e você aborda a questão do inferno, você fala, existe um inferno, e todos aqueles que não estão alinhados com as Escrituras, que não estão esperando Cristo, sabe, que não tem a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, vai passar a eternidade no lugar de sofrimento eterno. As pessoas ouvem, mas não há choro, não há nenhum pesar, não há nenhum arrependimento, não há nenhum sofrimento. Isso não causa mais constrangimento e dor na vida de ninguém. E aí você muda você muda o foco, né? Não muda o evangelho, mas você usa um outro ângulo do evangelho, que é a salvação. Cristo vai vir para buscar um povo, Cristo vai vir para buscar uma igreja, Cristo vai vir para buscar aquele que o esperam, Cristo vai vir para arrebatar aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Cristo, do Cordeiro que morreu na cruz. Só que isso também não causa mais nenhum tipo de alegria. Ou seja, fala de salvação, ninguém se alegra. Fala de condenação, também ninguém se entristece. Ou seja, essa é a nossa geração. É isso que está acontecendo nos nossos dias, e Jesus ele já deixou isso bem alertado, né? Esses dois ângulos do evangelho, eles são completamente necessários, né? Eu falo do amor de Deus, quem está comigo lá na igreja sabe, nós pregamos a cruz, né? A salvação, o amor de Deus, o perdão dos pecados. Mas nós não podemos isentar a segunda mensagem, sabe? A conclusão do evangelho. A conclusão do evangelho é que você pode não crer nisso, né? Você pode não concordar com isso, você pode não aceitar, você pode não querer, né? Você pode ouvir a mensagem da cruz, aonde alguém vai dizer para você assim, ó, alguém morreu no seu lugar, alguém pagou o preço pelo seu pecado, e você vai ouvir isso e vai falar assim, tanto faz para mim. Isso não me preocupa. É o contexto que Jesus estava falando aqui dos escribas e dos fariseus. Eles estavam vendo que Jesus estava ministrando, os sinais de Jesus, eles estavam ouvindo as palavras de Jesus, mas isso não causava neles nada, né? Não gerava no coração deles nada, né? Eles não se importavam com nada, né? Nem com a salvação e nem com a condenação. Então eu quero terminar esta palavra fazendo essa pergunta para você. O que as Escrituras têm gerado na sua mente, no seu coração? Quando fala de um juízo que está por vir, que um dia Deus ele vai julgar toda impiedade, que um dia Deus ele vai julgar toda rebeldia, que um dia Deus ele vai tratar com todos aqueles que desprezam a sua palavra. O que isso causa em você? A nível de preocupação, a nível de arrependimento, a nível de quebrantamento, o que esta fase ou esta face do evangelho tem causado no seu interior, se não tem causado nada, esta mensagem de condenação eterna não te causa nada, alguma coisa está errada. Se você ouve a outra face do evangelho, que Jesus ele veio para salvar, que Jesus ele veio para te dar vida e vida em abundância, para que Jesus ele venha te buscar, para que onde ele estiver você esteja com ele eternamente, né? João capítulo 14, se isso também não causa em você nenhuma alegria, imagina você ouvir uma mensagem onde alguém está dizendo, um dia este Cristo que já esteve aqui na terra há cerca de 2000 anos atrás e que morreu por mim, derramou preço, pagou o preço no meu lugar, derramou seu sangue no lugar do meu, ele vai voltar mais uma vez para me buscar, para que onde ele estiver, eu esteja com ele eternamente. Se essa mensagem não me traz alegria no coração, o que é alegria, o que vai me constranger em relação a isso? Será que é a mensagem da prosperidade? Será que é a mensagem do carro novo, da casa própria? Ou sei lá, será que se eu oferecer alguma coisa nesse nível vai te alegrar mais do que a salvação?
Será que se eu oferecer para você prosperidade, riqueza, bens, sabe, recursos diversos nesse mundo vai te alegrar mais do que a certeza de que o dia que você partir dessa terra, ou o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, você vai estar com Ele eternamente, né? Então, o que tem alegrado o seu coração? O que tem enchido, preenchido, tomado conta do seu ser a respeito de Cristo? Então, eu quero deixar aqui estas palavras como uma orientação, como um alerta. Jesus estava alertando a sua geração. Nós estamos tocando a flauta da música do casamento, mas vocês não estão se alegrando. Nós estamos cantando o cântico de lamentação, de velório, de enterro, e vocês não estão se entristecendo. Ele está relatando o perfil de uma geração completamente cauterizada nos seus sentimentos, que não se importa mais com nada, que não se preocupa mais com nada. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Essa tem que ser o nosso sinal de alerta em relação à nossa vida. Será que eu estou ouvindo a palavra de Deus e não estou me importando com ela? Então que você guarde esta palavra no seu coração, que você medite nela, e que você aplique ela na sua vida, para que haja vida de Cristo em você. Amém? Eu quero te agradecer por esses momentos em que nós estivemos juntos aqui, as pessoas que entraram depois desta ministração, Pastora Marinete, Deus te abençoe. Elídio Xavier, Deus te abençoe. Meu sogro, André Jesus, Deus te abençoe. Cristiane Siqueira, Deus te abençoe. Letícia Souza, sua casa, sua mãe, seu pai, sua família, irmão, Deus abençoe toda esta família que nós tanto amamos, David, Alan, grande amigo, que Deus possa te abençoar abundantemente, abençoar a vida de cada um de vocês. Rodrigo, um amigo meu lá da firma, já trabalhamos em 2 empresas juntos aí. Rodrigo Lopes, esposa, filho, que Deus esteja abençoando aí abundantemente a sua casa, a sua família, sua esposa, seu filho e todos aqueles que estão com você aí na sua casa. Amém? Então eu quero convidar você mais uma vez a estar orando, e agora nesta oração nós vamos agradecer a Deus por esta palavra, e nós vamos clamar mais uma vez pela nossa casa, pela nossa família, neste momento de pandemia, que Deus possa guardar a sua família, amém? Vamos orar nesse sentido, para que esse vírus, não atinja a nossa casa. Eu sempre digo que nós não estamos isentos dessas coisas, mas vamos colocar nossa fé em Deus, acreditando que o nosso Deus, ele é de fato poderoso, para nos livrar de tudo isso, nos guardar de toda essa situação, e que nós venhamos sair, de toda esta crise mais fortalecidos e com a nossa fé cada dia mais firmadas em Deus, que Deus possa abençoá-los abundantemente, Quero unir a minha fé com a sua e vamos orar. Pastor Gabriel aí, Deus abençoe você, seu ministério, e vamos unir a nossa fé orando ao Senhor neste momento, encerrando este período em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai santo e amado, Deus todo-poderoso, eu quero neste momento, ó Deus eterno e santo, primeiramente te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é abundante e poderosa para nos transformar, Senhor eterno e santo, para nos limpar, para nos purificar, ó Deus eterno e santo. Eu quero te agradecer por esta palavra que veio aos nossos corações, palavra que não é minha, eu sei que não vem de mim, mas é a palavra do Senhor ministrada a nós, por meio do teu Espírito Santo, que traz luz ao nosso entendimento, ó Pai. Eu quero clamar pela minha vida, pela minha família, ó Deus amado, pela minha esposa, pelas nossas filhas, genros, ó Deus eterno, por todos aqueles que fazem parte da nossa parentela.
os nossos familiares, ó Deus eterno, meu pai, Senhor eterno, e a sua casa, minha mãe, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, ó Deus amado, tios, primos, ó Deus amado, minha avó. Eu quero colocar toda a minha parentela nas tuas mãos, ó Deus. Eu clamo também pelas famílias que estão, ó Deus amado, orando juntamente comigo neste momento, mas estão nas suas casas. Ó Deus amado, que o Senhor esteja abençoando cada família. Ó Deus amado, eu sei que eu não vou lembrar o nome de todos eles, mas eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus amado, a vida do pastor Gabriel, a vida e a sua família, a vida do Fernando e a sua casa, ó Deus amado, o Rodrigo Lopes e a sua família, ó Deus amado, a Letícia e a sua casa, ó Deus amado, o presbítero Elídio e toda a sua família, a sua casa. Ó Deus amado, eu clamo, ó Deus eterno, pela família, a casa da Elisângela, ó Deus amado, a minha irmã, ó Deus amado, a Juliana e a sua casa, Senhor eterno e santo, o André, Jesus, ó Deus amado, a sua casa, ó Deus amado, a sua família, ó Deus amado, o David, Alan, Deus eterno e santo, meu amigo, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, Senhor eterno, ó Deus amado, e todos aqueles que lá estão, ó Deus eterno e santo, e todos, ó Deus eterno, que nos acompanhou, pastora Marinete, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, ó Deus amado, a sua descendência, ó Deus eterno, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus amado, todos aqueles que nos acompanharam, ó Deus amado, nessa ministração da tua palavra. Clamamos, ó Deus eterno e santo, para que, ó Deus amado, esta pandemia, este vírus não alcance a nossa casa, não alcance a nossa família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja a nossa guarda, a nossa proteção, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, em nome do Senhor Jesus, Pai. Traga paz ao nosso coração, fortalece o nosso espírito, que a tua palavra, ó Deus amado, ela seja a nossa renovação a cada dia, que o teu Espírito Santo venha produzir em nós, ó Deus eterno, perseverança, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada família da comunidade Pedra de Sião. Ó Deus amado, nós somos uma igreja pequena, simples, humilde. Necessitamos, ó Deus eterno, da tua bondade, da tua graça. Que o Senhor alcance cada família. Ó Deus amado, transforme e salve aqueles que não estão no Evangelho, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu coloco, ó Deus amado, cada um nas tuas mãos. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória. E assim, ó Deus amado, nós te agradecemos por todas as coisas. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e descansamos em ti, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, com todo o teu povo em toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor possa assim abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos, né? Se eu esqueci de algum nome na oração, me perdoe, né? Como a Cristiane Siqueira, Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? O Lucas, né? Deus abençoe a sua casa, Lucas, sua esposa, né? Todos aí da minha família, a Bárbara, Deus possa abençoar a sua vida, sua Renan, né? Profeta de Deus aí, nosso grande amigo da Assembleia Madureira, Deus abençoe. Jomar, queridão, Deus abençoe aí a sua vida, sua família, que Deus possa estar te abençoando abundantemente, né? E todos os que fazem parte aqui da comunidade Pedra de Sião, Gilvan, Deus os abençoe em nome de Jesus.